E aí pessoal, beleza? Olha só, eu tô gravando esse vídeo aqui para os nossos amigos da Saravan Aventureira, o Rafa e a Malu. Se você ainda não conhece, tô deixando o card aqui em cima. Aí depois desse vídeo você vai lá conhecer o canal deles. E esse vídeo aqui é para falar um pouquinho sobre o projeto de redimensionamento do sistema de carga da van. E o que acontece? Lá na Saravan, eles têm 3 baterias de chumbo ácido, bateria estacionária. O Rafa vai substituir essas baterias por bateria de lítio. Ela dura muito mais tempo e é muito mais leve que uma bateria de chumbo ácido. Eu tenho aqui uma célula de bateria de lítio para te mostrar. Isso aqui é uma célula de lítio ferro fosfato. É muito mais leve. Uma célula dessa aqui ela pode durar até 8, 10 anos. Primeiro, eu vou te apresentar os componentes desse sistema fotovoltaico. Os painéis, a bateria, o controlador. Aí a gente vai estudar qual que vai ser a melhor forma de associar esses painéis. Se é em paralelo, se é em série, se tem diferença entre uma forma e outra ou não, tá? E depois, na segunda parte desse vídeo, a gente vai fazer os cálculos para entender quanto tempo vai levar para fazer uma carga completa nessas baterias e também para a gente conhecer a corrente de carga. É muito importante você ter uma corrente de carga controlada para não estragar isso aqui. Assim, gente, é muito importante que você tenha um planejamento, que você faça um projeto antes de construir o teu motorhome ou antes de fazer qualquer alteração para que você não venha ter prejuízos. Um cálculo que não foi feito pode te levar a cometer um erro que vai te custar caro no futuro. Deixa eu abrir o arquivo aqui primeiro. Eu compilei as informações que a gente vai precisar para fazer os cálculos de adequação desse sistema de carga dele. Aqui a capa. Bom, primeiro a gente precisa conhecer as características de cada componente do sistema dele, né? Então aqui, ó, eu coloquei aqui as especificações técnicas do painel, das células que vão ser usadas para montar as baterias de lítio, da BMS e do controlador. Essa página aqui ela tá em branco porque eu não terminei de montar ela. Mas aqui já dá para ter ideia, a gente já tem as informações que a gente precisa. Vamos começar pelo painel fotovoltaico. São painéis Resan RS6E de 155 watts cada um. O mais importante para a gente agora é a corrente máxima desse painel, que é 7,51 amperes, e a tensão máxima dele, que é de 20,64 volts. Grava bem esses números aqui, ó, 20,64 e 7,51. O controlador dele é um 4210N. Esse controlador ele trabalha em sistemas de 12 ou de 24 volts e ele tem um referenciamento automático. Você pode usar um banco de baterias em 12 ou 24 volts, tá? A capacidade desse controlador é de 40 amperes. Se você for usar um banco de baterias em 12 volts, você pode ter no máximo 520 watts de painel lá em cima. E se for usar um banco de baterias em 24 volts, você consegue ter até 1040 watts. Vamos falar um pouquinho sobre a bateria. Ele comprou 8 células de 30 amperes hora. Ó, a tensão máxima de carregamento dela é 3,65 volts. Ela tem 4.000 ciclos, se usar até 80% de descarga dela. O fabricante diz que ela pode ser carregada de menos 10 até 45 graus Celsius. Só que a gente sabe, pela experiência, que uma bateria de lítio ferro fosfato, ela não deve ser recarregada em temperaturas muito baixas. Então, assim, 0 graus, eu já acho que já seria um limite para você não tentar carregar uma bateria dessa. Inclusive, ó, por mais que a bateria suporte uma carga em até menos 10, você pode ver que a BMS da mesma marca, é uma BMS Litocala, ela limita a temperatura de carga em menos 7 graus. Infelizmente essa BMS aqui ela é mais simples, a gente não consegue programar os parâmetros dela, como tensão de sobrecarga, tensão mínima de descarga, e você pode danificar seriamente a bateria se tentar carregar ela a uma temperatura tão baixa, tá? Eu limitaria a tensão de carga dela a 3,63 volts, que assim, vamos entender isso aqui antes da gente ir para os cálculos em si. Se você trabalhar com ela numa tensão máxima de 3,65 e uma tensão mínima de 2,2 volts, chegou em 2,2, a BMS desliga a bateria para não danificar essa bateria. Numa BMS Smart, a gente consegue controlar esses valores. Poderia optar por ter uma durabilidade maior do seu banco de baterias, limitando essa corrente máxima dela, essa tensão máxima dela aqui, em 3,62, 3,63 volts. Você estaria impedindo ela de carregar ao máximo. Um exemplo, se em 3,65 ela está carregando até 100%,
A gente limitando, isso aqui é só um exemplo, tá? Não vou fazer conta agora. 3,62 volts, suponhamos que a gente estaria carregando essa bateria até 96% dela. Nunca chegaria no 100%. Você estaria aumentando a vida útil dessa bateria. E é por isso que é sempre preferível você usar uma BMS Smart, que você consiga configurar ela a uma BMS mais simples. O mais importante que a gente precisa saber aqui, tensão da célula, corrente operacional dela, corrente nominal dela, que é de 30 amperes. E aqui, o fabricante, ele recomenda que a recarga dessa bateria seja feita em 0,5C, que seria 15 amperes. O que é 0,5C? É a metade da capacidade dela. Aqui está 30 amperes, 1C, que é a capacidade nominal da célula. 0,5C seria 15 amperes. Porém, a gente sabe que o ideal para carregar uma célula dessa é em 0,2 ou 0,3C, que seria 20 a 30% da capacidade dela. Quanto menor a corrente que a gente usar para recarregar essa bateria, mais tempo ela vai durar, tá? Melhor vai ser para a saúde dessa bateria, ela vai se estressar menos. Isso aqui é importante, para a gente dimensionar o sistema de carga ali, é a gente conhecer a corrente de carga dela, tá? E aqui o fabricante ele recomenda meio C, só que a gente vai tentar trabalhar com isso com a menor corrente possível, tá? Vai demorar mais para carregar? Vai, porém a gente vai ter uma vida útil melhor dessa bateria. E chega de enrolação, vamos para o que interessa. Vamos falar um pouquinho sobre a associação dos painéis solares agora. A gente tem basicamente dois tipos de associação, que é a associação paralela e a associação em série. Hoje na Saravan é essa configuração aqui que tá montada lá. Os painéis eles estão associados em paralelo. E o que é isso? A associação paralela, você pode ver aqui na ilustração, no diagrama, essa linha preta aqui na tela ó, representa o condutor negativo e a linha vermelha representa o condutor positivo. Ou seja, os terminais negativos estão ligados todos entre si e os positivos estão ligados entre si. Passam pelo fusível, passam pelo disjuntor e entram no controlador. E o negativo também. Ó. Isso aqui é associação em série. Ó. Nesse tipo de associação, ó, os painéis eles são conectados entre si. E aí o primeiro e o último painel é conectado ao controlador, ao inversor. Tá vendo? Ó? Agora vamos ver o que acontece em cada tipo de associação. Primeiro aqui na associação em série, aqui são as características do controlador. Tá? Ó, resumo das especificações do controlador. A gente sabe que aqui o controlador ele pode trabalhar em 12 ou 24 volts. A gente sabe que o VOC máximo na entrada do controlador é de 100 volts. 40 amperes é a corrente máxima desse controlador. E a potência é de 520 watts para 12 volts ou 1040 watts para 24 volts. No caso da Saravan, a associação dos três painéis vai dar aproximadamente 460 watts no máximo. Na associação em série, a corrente máxima, que é a IMP, dos painéis, ela vai ser constante, ela vai manter 7,51, que é a corrente máxima de cada painel. Porém, a tensão desses painéis ela vai ser somada. A gente pode multiplicar aqui, 20,54 volts, que é a tensão de cada painel, a gente multiplica por 3, porque a gente está trabalhando com 3 painéis, e a gente vai ter 61 volts aqui, tá vendo? Ó? Grava bem esse número, tá? Já na associação paralela é diferente. A gente tem aqui a tensão constante, independente da quantidade de painéis, tá? Pode ter 2, 3, 20 painéis. A tensão vai ser sempre 20,54, a tensão máxima dele. A gente vai somar a corrente, que nesse caso, 7,51 vezes 3 dá 22,53 amperes. É inferior a 40 amperes, então eu não estou excedendo aqui a capacidade do controlador. Mesmo caso, na associação em série, 7,51 ainda é inferior a 40. A tensão máxima na associação em série ela é de 61,62 volts. Ainda está inferior à nossa tensão máxima suportada por ele, que é de 100 volts, tá? Ou de 92 no caso. Ou seja, a tensão de 61,62 volts, ela tá inferior a 92 ali, então tá show de bola. Agora,
na outra associação em paralelo, nossa tensão continua sendo aqui de 20,54. Então, ela está dentro da nossa tensão aqui máxima do controlador. Ainda falando sobre tensão, tem a nossa faixa de tensão do MPP. Para simplificar, é o mínimo e o máximo de tensão que eu preciso para o controlador trabalhar no máximo da eficiência dele. Vamos decidir qual que vai ser a tensão de bateria. A gente vai trabalhar com as hipóteses de 12 ou de 24 volts, tá? Lá nas células, se a gente observar, lá nas nossas células, a tensão máxima é de 3,65 volts, né? Então, para a gente calcular 3,65, para eu ter um sistema de 12 volts, eu preciso de 4 células em série. 14,60. Olha aqui esse detalhe. A faixa de tensão do MPP vai ser a tensão de bateria mais 2 volts, que é a tensão mínima, até 72. Então, eu tenho 14,6 volts num sistema de 12, mais 2, 16,6. Ou seja, a minha faixa de tensão do MPP ela vai de 16,6 até 72. Num sistema de 12 volts, eu preciso que a tensão na entrada do controlador seja superior a 16,6 e inferior a 72, para eu ter a máxima eficiência ali de conversão. O sistema em paralelo, que é o que tem hoje lá, é compatível com a tensão do MPP? Sim. Para um sistema de 12 volts, sim, ele é compatível. Mas se você fazer esse sistema aqui em 24 volts, ele seria compatível? Vamos ver. A nossa célula é de 3,65 cada uma. Para eu ter um sistema de 24 volts, eu preciso de 8 células. Tensão de 8 células seria de 29,2 volts, a tensão máxima. Mais 2 volts, 31,2. A nossa faixa de tensão do MPP, ela vai de 31,2 volts até 72. Quando está associado em paralelo, essa tensão é inferior à faixa de tensão do MPP, ou seja, não dá certo. Vamos ver isso na nossa associação em série. 61,62 volts é superior a 31,2 e é inferior ao 72. Perfeito. Eu tenho uma tensão alta, está dentro da faixa de MPP, é o que a gente precisa aqui. Vamos falar da corrente de carga. Em série, a gente tem uma corrente de 7,51 amperes, mais baixinha do que os 22,53 amperes que eu tenho na associação paralela. Quanto maior a corrente de carga, mais rápido vai carregar a bateria, ou seja, eu preciso de menos tempo de sol forte para carregar ela. Porém, trabalhando desse jeito aqui, você estressa a bateria, tá? Quanto menor a corrente que você usar para recarregar a bateria, mais vai durar a sua bateria. A vida útil dela vai ser maior. O fabricante diz que a gente pode usar, olha, 15 amperes, que é 0,5C. Dito isso, agora vamos concluir isso aqui para a gente poder ir para os cálculos. Ó, eu entendo que a melhor maneira da gente fazer essa associação dos painéis seria em série e não em paralelo, como está lá hoje. Dessa forma, a gente vai ter uma corrente menor, uma tensão maior, o inversor ele vai trabalhar de uma forma bem mais eficiente, tá? E outra também, a gente reduz as perdas nos cabos e nas conexões. Ao meu ver, é muito mais vantajoso a associação em série para os painéis e a utilização das baterias em 24 volts, porém com o sistema dele em 12 volts. Eu vou explicar mais sobre isso, sobre como que funciona esse sistema bivolt. É um sistema muito semelhante ao que eu desenvolvi aqui para minha van. Quando o vídeo já estiver no ar, eu vou deixar um card aqui para você entender melhor sobre esse sistema bivolt, que é 12 e 24. Se tu tá assistindo, você ficou até aqui no vídeo, tá gostando, curte aqui, deixa seu like aí. Se de alguma forma esse vídeo tá sendo útil para você, se você quiser contribuir com o canal, aqui embaixo na descrição tem as formas de você apoiar. Você pode conhecer minha página lá no Apoia-se, tem link aqui embaixo na descrição do vídeo, e vou deixar o cardzinho aqui também, se for possível. Se tá gostando do conteúdo também, você pode se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Eu tô fazendo vários vídeos técnicos assim para tirar a dúvida da galera. Conforme eu for finalizando esses vídeos, eu vou publicando eles aqui no YouTube. Agora a gente vai para os cálculos, que é a parte mais importante, assim, é a razão de existir desse vídeo, tá? Vamos lá para os cálculos para a gente entender. Antes de iniciar, eu vou mostrar para vocês quais são os parâmetros de referência que eu usei nesses cálculos. A potência dos painéis solares é de 465 watts, tá? Potência máxima. E a eficiência de conversão do controlador é de 98,6%, tá bom? Nossas estimativas, elas vão considerar o sistema de 12 volts, com uma bateria de 12,8 volts a 60 ampere
que ela seria formada por 4 células em série e 2 séries em paralelo para cada série. E aqui está, a capacidade total 60 amperes e tensão nominal 12,8 volts. Já o segundo sistema que a gente está considerando aqui para os cálculos é o sistema de 24 volts, formado por 2 baterias de 12,8 volts, 30 amperes em série. Isso aqui seria 2 baterias de 4S cada um. E a capacidade total é de 30 amperes. E a tensão das 2 baterias em série é de 25,6 volts, a tensão nominal. Tá? Eu fiz 2 cálculos, considerando na primeira parte do cálculo a geração de energia solar em plena carga, ou seja, os painéis gerando ali o máximo de energia que eles são capazes de fornecer. E no outro cenário aqui, considerei apenas 30% da capacidade total deles. 140 watts ali aproximadamente. Eu não vou me aprofundar muito nesses cálculos, até porque a ideia não é ser tão técnico assim, é só a gente ter uma estimativa de quanto tempo levaria para carregar as baterias nessas duas condições. E também para a gente saber a corrente de carga em cada cenário desse. Vamos para o primeiro cálculo, com um sistema de 12 volts. Considerando 460 watts, com a tensão nominal de 12,8 volts, a gente teria aproximadamente aqui, ó, 35,9 amperes, 36 amperes. Detalhe, a gente não conseguiria ter um valor exato para isso aqui. Uma, porque a radiação solar ela não é constante, ela varia ao longo do dia, de repente entra uma nuvem, ela altera. Então assim, no primeiro cenário, que é a plena potência dos geradores, a gente teria uma corrente de 35 amperes, ó, dá mais de 0,5 C. Então não seria legal para as baterias, tá? Ela carregaria, ó, em 1,67 horas. Só que é uma corrente muito alta. Ia carregar super rápido, mas não seria tão saudável assim para essa bateria, tá? A mesma bateria, utilizando apenas 30% da capacidade de geração desses painéis, estaria fornecendo 10,9 amperes, tipo 11 amperes. Ela levaria 5 horas e meia para carregar. Tá vendo aqui, ó? Agora, vamos considerar o primeiro cenário, que é a geração de energia solar em plena capacidade, porém, utilizando um sistema de 24 volts, tá? Nesse caso do Rafa lá, das 8 células, eu sugeri para ele fazer assim, montar 2 baterias de 12 volts e associar elas em série. Tanto que ele comprou 2 BMS, então vai ficar 2 baterias de 12 volts, tá? Ligadas em série, elas vão carregar a 24 volts, porém o sistema elétrico dele lá vai ser dividido em 2 redes, digamos assim, de 12 volts. Uma parte das cargas que ele tem no sistema vão ser colocadas em uma bateria e outra parte na outra, para simplificar, não vou me aprofundar nisso também. Então aqui, ó, cada bateria ela teria 30 amperes e a corrente de carga seria de 17,97 amperes. Agora aqui, considerando o primeiro cenário, que é quando a gente tem a geração de energia solar em plena capacidade, porém, com o sistema de carga em 24 volts, como que funcionaria? Olha só, a nossa corrente de carga estimada seria de 17 amperes, 18 amperes, vai. E como que ficaria? Nesse caso lá do Rafa, que eu sugeri para ele fazer assim, montar com essas 8 células, montar 2 baterias de 12 volts, cada uma teria 30 amperes. Porém, a gente associando elas em série, a gente teria uma bateria de 24 volts, bom, ela poderia receber 24 volts e com os mesmos 30 amperes, tá? Associando essas 2 baterias em série, ainda teria 30 amperes de capacidade, porém, ela estaria trabalhando em 24 volts, né? Nota aqui que a corrente de recarga estimada seria bem menor e o tempo seria o mesmo, tá? O tempo não ia alterar com isso aqui não. E aí, a gente considerando agora o segundo cenário, que seria com a capacidade de geração de energia reduzida, olha só como é que ia ficar. A gente trabalhando com uma capacidade reduzida, né, que seria o nosso segundo cenário, de 140 watts apenas, a corrente de carga seria bem baixinha, ó, 5 amperes. E o tempo também seria de 5 horas e meia para carregar essas 8 células de 30 amperes horas, tá? De 30 ampere hora. Qual que é
Qual que é a questão aqui? A gente precisa considerar ainda, para levar esse tempo de carga, seja 1,6 horas ou 5,5 horas, a gente está considerando no cálculo a carga completa, tá? Dela de 0% ali até 100%. De um dia para o outro, de repente, ele não vai usar toda essa energia que tem na bateria. A conclusão é que em dias ensolarados, tanto a ligação em série quanto em paralelo vão resultar no tempo de carga praticamente igual aí, independente se o sistema é de 12 ou de 24 volts, tá bom? Agora aqui, uma informação bem importante. Em dias nublados, se a gente tiver uma associação em série nos painéis, a gente vai ter uma tensão bem maior na entrada do controlador, do inversor. E assim, ele vai conseguir manter uma conversão muito mais eficiente do que se tivesse em paralelo com as tensões mais baixas, tá? E é por isso que eu recomendo que a ligação desses painéis, a associação desses painéis seja feita em série, tá bom? Porque normalmente ela é mais eficiente em condições de tempo variáveis. E a gente já sabe, já falei, o sistema fotovoltaico ele não é constante. Vai ter horas do dia que você vai estar com plena carga, vai ter horas do dia que vai estar gerando quase nada ali. Então ela se mostra assim ser mais vantajosa do que a associação paralela, tá bom, gente? Se você tiver alguma dúvida, deixa seu comentário aqui embaixo do vídeo. Eu vou tentar responder. Se for necessário, eu faço um vídeo para responder sua dúvida. É para explicar mais ou menos como que funcionaria. Ó, desse lado da tela, vamos considerar um sistema 12 volts desse lado da tela aqui, ó. O controlador estaria ligado diretamente e esse aqui seria a configuração 4S2P, tá? Seria, ó, duas células em paralelo para cada série, ó. Duas células, mais duas, todas ligadas em série, a gente teria os 12,8 volts em 4S2P, com uma única BMS controlando esse conjunto. Já aqui do outro lado da tela, eu tentei demonstrar como que funcionaria esse sistema de carga em 24 volts, porém usando um barramento onde a gente teria tanto as tensões de 12 e de 24 volts, né, seria um bivolt, com as baterias trabalhando de forma independente, com a opção também, se quiser ligar alguma tomada, algum dispositivo em 24 volts, nada impede, vai ligar ali no barramento e vai funcionar. A primeira bateria estaria ligado o positivo dela no primeiro barramento, que seria o barramento de 24 volts. O negativo dessa bateria, ele estaria ligado nesse segundo barramento que eu coloquei na cor azul. Já a segunda bateria, ó, o positivo dela estaria ligado no segundo barramento aqui, que é o de cor azul, que seria o barramento onde a gente tem 12 volts, olha aqui. E o negativo da segunda bateria seria ligado no barramento negativo, que é o de 0 volt. Assim, o controlador estaria ligado com o positivo no barramento de 24 e o negativo no barramento 0, que é o preto. Esse controlador carregaria as duas baterias ao mesmo tempo, com 24 volts, lembrando que quando a bateria estiver completamente carregada, a BMS vai impedir que ela receba mais carga. Então ela para de carregar e apenas a outra bateria continua recebendo carga. Pelo menos é para funcionar desse jeito, né? Ele pode ligar tanto no primeiro e no segundo barramento, para a gente ter 12 volts, no segundo e no terceiro, para ter 12 do mesmo jeito, porém usando a outra bateria, ou 24, ligando no primeiro e no terceiro barramento. Aqui ainda no final, eu fiz um rascunho de como que ficaria montado o sistema elétrico lá na Saravan. Nessa parte de baixo, a gente tem as cargas e as baterias, ó. Da mesma forma que no exemplo anterior, as duas baterias, com uma chave seccionadora aqui para poder isolar a bateria, caso seja necessário. E aqui, por exemplo, a bomba d'água ficaria na segunda bateria. A iluminação interna da casa também, na segunda bateria. A geladeira aqui, ó, na segunda bateria também. A ideia aqui seria distribuir essas cargas de forma que as cargas essenciais fiquem em uma bateria e outras coisas como o inversor, que é para ligar projetor, outras coisas, tomadas, fiquem na segunda bateria. Iluminação externa na segunda,
climatizador na segunda bateria. Isso porque se um dia ele quiser ampliar essas baterias, ele pode, o sistema já está dimensionado para isso, tá? Ele pode ampliar essas baterias. Ele pretende substituir o inversor por um que tenha saída em 110 volts para poder ligar a máquina de lavar sem precisar do transformador. Quando trocar de inversor, já compra um inversor em 24 volts com a saída 110. Bom, é isso. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, já deixa seu joinha aí, já curte. Se quer ver mais vídeos como esse, se inscreve aí no canal. Se você tiver alguma dúvida, deixa seu comentário aqui embaixo do vídeo. Eu vou tentar responder. Se for necessário, eu faço um vídeo para responder sua dúvida. Se tiver alguma sugestão também, deixa aqui pra gente, né? As sugestões sempre são bem-vindas. E eu vou ficando por aqui, tá bom, gente? Valeu por assistir.